Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo de número 20. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhes perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Nós vamos ler apenas um versículo do 4º capítulo do profeta Malaquias, que é o versículo de número 2, que diz assim a palavra de Deus: Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Vamos orar. Senhor, mais uma vez estamos diante da Tua palavra e queremos aprender de Ti nesta hora, Senhor. Abre, Senhor, o nosso coração, os nossos ouvidos estejam atentos ao Teu falar, que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença, nesta hora, nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Nós temos ouvido muito, e também, por que não dizer, falado diversas vezes, de esse momento que nós estamos vivendo, essa mudança de estação, esse final do inverno, esse início da primavera, que parece mais um verão antecipado, em que sabemos da importância de cada estação do ano para as nossas vidas. Mas com essa estação do ano vem uma coisa que muita gente gosta e outros já começaram a reclamar, porque o ser humano é um constante insatisfeito, que é a força do sol. E o sol, quando ele quer demonstrar a sua força, ele não pede licença para ninguém. Ele é forte e muitas vezes o seu calor é insuportável em certas situações. Esse mês de setembro, eu não sei quantos aqui sabem, mas na história, no calendário da Igreja Presbiteriana Independente, é o mês da juventude, é o mês do umpismo. E isso começou na década de 30, mais precisamente
em 1934, com a liderança do reverendo Eduardo Pereira de Magalhães, e naquele período a juventude da igreja era fortíssima em todo o Brasil, muito mais do que é hoje, e nós temos uma história linda da história da mocidade naquele período da nossa história. Por que eu estou colocando isso? Porque o sol é alguma coisa forte. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. A juventude, o apóstolo João, num dos seus momentos escrevendo a sua primeira epístola, ele diz: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e tendes vencido o maligno. E a palavra de Deus permanece em vós. Expressão de João na sua primeira carta. Mas quando voltamos a esses textos, nós temos Malaquias colocando Jesus, antecipando a presença de Jesus entre nós, como sendo o sol da justiça. E no texto de João, Jesus não usa a figura do sol, mas usa a figura da luz. E muitos querem questioná-lo, muitos querem duvidar da sua palavra. A sua afirmação é questionada quando ele declara: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. O sol da justiça para Malaquias aqui, que é o último profeta, cerca de 4 séculos antes de Cristo, é uma das formas que os profetas encontraram para se referir a Jesus ou aquele que haveria de vir. Eles procuravam palavras, eles procuravam interpretações e explicações para aqueles que eles não conheciam, não viam, mas através de algumas ilustrações ou figuras da natureza, eles tentavam dizer como era esse Jesus. Para Malaquias, em especial, ele trabalha a ideia do sol como alguma coisa forte, irresistível, alguma coisa necessária para a vida e alguma coisa incontrolável em certos momentos também. Por isso não é por acaso que a Bíblia compara Jesus, o Verbo que se fez carne, ao todo-poderoso Criador do universo, com a ideia do sol. E nós sabemos que o sol, ele é fonte geradora de luz, e não só de luz, mas de calor para a terra, e a origem destes pré-requisitos vitais que nós temos para o nosso planeta estão na história da criação. Deus é quem cria. O sol, ele tem luz própria. O sol não depende de um outro astro para soltar a sua luz, para que ele tenha vida. Ele vive por si mesmo. A lua é totalmente diferente do sol. Ela não tem luz própria. O mais incrível é que a lua ilumina a terra à noite, já quando ela reflete a luz do sol. Há uma dependência. A lua é satélite, vamos dizer assim. O sol, ele é o astro-rei, como nós costumamos dizer. Na figura bíblica, a lua é a igreja, que depende do sol, que é Cristo Jesus, para emitir a sua luz. A igreja ou o cristão não ilumina sem a luz maior na pessoa de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem Cristo não há luz na nossa vida. Nossas lâmpadas se apagam, e ser luz aqui significa expressar aquilo que Cristo colocou em nós, para que nós possamos
iluminar as outras pessoas. Estou fazendo toda essa colocação para nós chegarmos um pouquinho numa reflexão sobre o nosso dia a dia, diante de Cristo Jesus como sol e Cristo Jesus como a luz que ilumina a nossa vida. Mas para isso vamos pensar um pouquinho na natureza e nesse período que nós estamos vivendo agora de primavera. E eu pensei, talvez numa planta ou numa flor, que ao meu ver tem um sentido muito próprio da própria natureza que estamos vivendo e da figura e da necessidade e da dependência do sol. Eu estou me referindo aqui ao girassol. O girassol, ele é uma flor que depende do sol. Eu não sei se vocês sabem, mas ele tem uma raiz de mais ou menos 1 metro de profundidade. Não sei quantos aqui já viram uma plantação de girassol. Para ele poder atingir 2 metros de altura. 2 para cima, mas tem 1 para baixo. Ou seja, de todo jeito que ele muitas vezes se curva, e ele vai para um lado ou vai para o outro, ele tem uma estrutura, como nós encontramos em algumas plantas e algumas árvores da Bíblia, como por exemplo, o Salmo 92 fala da ideia do cedro do Líbano. A ideia do cedro é a ideia da profundidade, de alguma coisa que vai descendo pela terra abaixo, e quando encontra as raízes ali, muitas vezes bate em pedra, ao invés de morrer, ele abraça as pedras para que se torne mais forte ainda. Essa é a ideia bíblica do cedro do Líbano. E o girassol, nesse período, ou melhor, nesse espaço de 1 metro de profundidade, ele também promove a sua resistência diante dos embates da natureza. Os girassóis, como nós sabemos, é uma das maiores fontes de óleo vegetal do mundo e também até para a questão da medicina. Mas ele necessita do sol. Ele não vive sem o sol. O sol é a fonte de energia e vida para ele e para muitas plantas também. Não só para as plantas, mas para a terra. Sem o sol nós não poderíamos viver. Se o sol da nossa galáxia deixasse de existir por pouco tempo, mares e rios se congelariam rapidamente e nós também desapareceríamos. Eu não sei se você sabe também, mas se nós colocarmos um jarro de flores próximo a uma janela, a tendência das flores é se inclinarem para a luz, para fora, em busca do sol. Essa é a força da natureza. Nas florestas, as pequenas plantas se esforçam para receber a luz solar. Essa é uma experiência incrível que eu pude constatar pessoalmente na floresta amazônica durante um tempo que ali fiquei. E no meio da floresta era impressionante olhar como que as pequenas plantas buscavam a luz do sol diante do tamanho enorme das árvores da floresta. Isso é natureza, isso é Deus, enfim, isso é realidade divina naquilo que o próprio Deus criou. Algumas trepadeiras sobem no tronco das maiores árvores para receberem a luz da vida no ponto mais alto. Elas vão subindo até chegar lá em cima e conseguirem um pouco de calor.
Talvez por aí nós possamos entender Malaquias dizendo que Cristo é o sol da justiça. Talvez possamos por aí entender melhor porque que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Ou seja, Ele mesmo fez essa declaração. Não é uma luz qualquer, é a luz que ilumina todo mundo. E a expressão de Jesus é muito clara: eu sou a luz do mundo. Ele não diz: eu sou uma luz do mundo. O artigo definido aí é muito claro: a luz. Ou seja, define como a única luz capaz de dar vida, a única luz capaz de renovar as forças, a única luz capaz de dar à pessoa a consciência novamente da vida e a capacidade de se alegrar diante das circunstâncias da vida. Além de luz, Ele é paz, Ele é caminho, Ele é verdade, Ele é vida, como acabei de dizer. Como as plantas, nós precisamos entender a dependência e a necessidade dessa luz que é Cristo. Por isso que Ele chega para nós e diz: eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E é esse mesmo Jesus que ilumina as nossas vidas, que diz: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, por quê? Porque na glória os salvos que têm a iluminação de Deus podem olhar para esse Deus e ler com clareza aquilo que o próprio texto bíblico diz: porque ali não haverá mais noite, não necessitarão mais de luz de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. Isso é promessa do Apocalipse. Irmãos e irmãs, no meio de tantas transformações que nós vivemos na sociedade, e no meio desse novo tempo, dessa estação, em que tantas coisas nós ouvimos, em que nós observamos o brotar das flores, o cheiro das flores no ar, esse aroma diferenciado, esse tempo em que jardins e casas muitas vezes são enfeitados, em que, olhando pelo lado romântico, há um clima de paixão e desejo de amar no ar. Eu tenho comigo que no meio de tudo isso é tempo de pensar se temos deixado Cristo brilhar em nossas vidas. O sol da justiça aqui é a ideia de olhar para aquilo que Deus tem feito como alguém que ilumina, que dá vida, o sol que toca em nós e promove a esperança, promove o desejo de viver, a capacidade de olhar para a vida e olhar com gratidão por aquilo que Deus fez. Eu citei a mocidade no começo porque essa idade é a idade da paixão, é a idade da alegria, é a idade da energia, é a idade de muita garra naquilo que desejamos fazer. Mas se queremos uma vida adulta, ou por que não dizer, uma velhice feliz, precisamos deixar que a luz do mundo e o sol da justiça venha brilhar em nossas vidas. Venha brilhar no nosso trabalho, venha brilhar nos nossos estudos, venha brilhar nos nossos planejamentos diários, nas nossas vidas de uma maneira geral. É por isso que a Bíblia coloca a ideia de Cristo Jesus como luz que resgata, que cura feridas, que liberta das crises, que não rejeita o publicano, mas que dá nova vida às pessoas que sofrem e que passaram por Ele na caminhada de Cristo até o Calvário. É o mesmo Jesus que olhou para a mulher que queriam apedrejar, que é o texto anterior a esse que nós não lemos, e olhou para aquela mulher com um olhar de misericórdia, por ser a luz do mundo, iluminou os seus olhos e o seu coração, e disse a ela: nem eu tampouco te condeno, vai em paz, vai e não peques mais. Ou
seja, essa é a luz que é graça, a luz que é misericórdia, a luz que é vida, a luz que é esperança, a luz que renova, a luz que revela as nossas mazelas, mas dá também a capacidade de nos fazer brilhar diante de uma sociedade impura e sem Deus. Por isso, se somos jovens, vale a pena pensar em ser um jovem salvo e limpo pelo sangue de Jesus. Se somos adultos, da mesma forma, mas de tal forma que a luz de Deus venha nos iluminar para as decisões que temos que tomar na vida. Por isso, vale a pena deixar que a luz divina ilumine o nosso viver, os nossos projetos, o nosso dia a dia, as nossas decisões, os nossos negócios, enfim, a nossa vida como um todo. A figura do girassol, citada agora há pouco, é o exemplo maior da dependência total de Deus. Quando estamos em lutas, quando estamos em crise, quando estamos em problemas, quando estamos com dificuldades, quando temos que tomar decisões, quando estamos em dúvidas, para que lado giramos o nosso pescoço ou o nosso rosto? Para as coisas da vida, para as promessas da vida, para as coisas que muitas vezes o mundo oferece, ou para o sol da justiça, que pode nos dar a capacidade de pensar, de decidir com prudência, de decidir com sabedoria, de decidir em paz, de decidir de forma correta. Nesse mundo tão corrido que nós vivemos, na maioria das vezes, o ser humano, quando os problemas chegam, ele não consegue fazer como o girassol e olhar para o sol e pedir que o sol da justiça venha fazê-lo viver. O girassol sem sol, ele fica triste, ele fica cabisbaixo, ele joga a cabeça ao chão, parece que ele vai quebrar, parece que ele se desmonta completamente. E é impressionante se nós observarmos um pouco, tivermos a paciência de ficarmos olhando ele quando o sol chega até ele. Aos poucos ele vai se revigorando e chega um determinado momento que aquela plantação toda de girassol está voltada para uma posição única, que é o sol que ele precisa para viver. Se nós temos exemplo desse na natureza, que não vive sem essa dependência, imagine nós, seres mortais, que carecemos tanto da graça do Senhor. Meus irmãos, quero deixar essa mensagem nesta noite, para que nos momentos de luta, você possa olhar para o sol da justiça, aquele que renova a esperança, aquele que Malaquias falou 400 anos antes, mas que ele tinha a convicção de que viria, de que não deixaria de brilhar, de que não deixaria de iluminar, que não deixaria de aquecer a vida das pessoas, que ele não conheceu, que ele não pôde viver, mas com fé e esperança, ele disse ao seu povo: vai nascer alguém que iluminará a história da nação, que iluminará as nossas vidas, que cuidará das decisões que temos que tomar e que não nos abandonará em hipótese alguma. Por isso, Malaquias termina os seus dias, mas sabendo que no futuro o sol da justiça iria brilhar sobre a nação de Israel. E é esse Deus que chega até nós nesta hora, para também olharmos e permitirmos que brilhe sobre todos nós. Que Deus abençoe a sua vida e que a sua semana, em todas as coisas, você possa olhar para esse Deus e permitir que Ele tome as decisões por você, para você, em todos os momentos da sua vida.